Olá pessoal, tudo bem? Para quem acompanha meu trabalho pelo YouTube, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente dos demais, porque eu não vou dar uma aula de matemática, mas vou falar de um assunto também relacionado à ciência e à educação, que é sobre a volta às aulas nos colégios militares do Brasil e por que esse assunto é de interesse de todos nós, inclusive de você. Primeiramente, quero falar que eu estudei no colégio militar. E como é que se dá o ingresso no colégio militar? Bom, vou ler aqui o que está escrito no site do Departamento Geral do Pessoal do Exército. Há duas formas de ingresso nos colégios militares. Por concurso, que foi a forma como eu e todos meus irmãos ingressamos no Colégio Militar de Curitiba, e por amparo regulamentar. Ele fala sobre o concurso e depois ele fala o ingresso por amparo, especificado em regulamento, destina-se a atender os dependentes de militares, que sofrem os reflexos das obrigações profissionais dos pais de transferências em razão das peculiaridades da carreira. A minha época havia essas duas formas de ingresso mesmo no colégio militar. E um detalhe que essa entrevista aqui, na verdade, é uma matéria que eles estão falando sobre a inauguração do último dos 14 colégios militares do Brasil, que é o Colégio Militar de São Paulo. Essa matéria aqui é de 2018. Mas no ano seguinte, já em 2019, esse critério mudou, porque o filho da deputada federal Carla Zambelli teve sua vaga garantida no Colégio Militar de Brasília, mesmo sem ser filho de militar das Forças Armadas em transferência e mesmo sem concurso público. Eu fico pensando nas milhares de pessoas que prestaram concurso para o Colégio Militar ou que tiveram seus filhos e filhas que prestaram concurso e não tiveram suas vagas. Talvez fosse mais fácil essas pessoas se candidatarem ao Congresso Nacional, apoiando o presidente da República, né? Bom, muito bem. Existem 14 colégios militares no Brasil, espalhados pelas 5 regiões do país. E eu quero aqui, gente, fazer uma distinção entre colégio militar e escola militar. Colégio militar, gente, é um estabelecimento de ensino fundamental e ensino médio, como qualquer outro. O ingresso, né, em tese, se daria por essas duas formas. Né? Ano passado que houve essa forma nova, né, através de decisão do Comando do Exército. E o aluno do colégio militar, ele é uma criança ou um adolescente, ele não é militar. Ele tem algumas obrigações específicas, como cortar o cabelo, fazer a barba, marchar, mas ele não é militar. Ele não tira serviço, ele não está sujeito aos códigos disciplinares das Forças Armadas, ele não recebe soldo, né, ele não recebe remuneração, e ele é menor de idade. Então ele não é um militar. Apesar de que existem menores que ingressam no Exército nas escolas militares. Mas enfim, o aluno de colégio militar, de um desses 14 colégios militares, ele não é militar. O que é uma escola militar? Uma escola militar é uma escola de formação de militares, sejam praças, sejam oficiais. Escola de Sargento das Armas, Academia da Força Aérea, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que foi onde eu também estudei através de concurso público, Academia Militar das Agulhas Negras, enfim. Essas escolas militares, essas sim são escolas em que os alunos já são militares. Os alunos eles têm instrução de armamento, munição e tiro, os alunos eles tiram serviço armado, os alunos eles fazem manobras militares, os alunos recebem soldo, né, recebem salário. Eles estão sujeitos às disciplinas, aos códigos, aos regulamentos militares. Então, nas escolas militares, os alunos são militares. Nos colégios militares, não. Eles são alunos, estudantes de ensino fundamental e médio, como quaisquer outros, com obrigações específicas relacionadas ao que eu falei, uniforme, barba, etc. Enfim, dado este contexto que eu acabei de explicar, no dia 15 de setembro, semana passada, há menos de uma semana, porque hoje é dia 21 de setembro, segunda-feira, uma decisão central do Exército ordenou que todos os 14 colégios militares retomassem as aulas hoje, na segunda-feira, dia 21 de setembro. Lembrando que nós estamos num país heterogêneo, esses 14 colégios militares estão situados nas 5 regiões do país, desde Manaus, Belém até Santa Maria e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, passando pelo Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste do Brasil todo. Bom, e essa decisão, ela foi uma decisão de um órgão acima dos comandos dos colégios militares. Seja a DEPA, que é a Diretoria de Educação Preparatória Assistencial, que comanda os colégios militares todos, seja algum órgão acima mesmo da DEPA. Bom, e o que aconteceu nesse contexto? Aconteceu que alguns comandantes, primeiramente, tiveram uma postura muito sábia e sensata e descumpriram essa ordem. E eu quero parabenizar esses comandantes que, de maneira muito sábia, muito respeitável, muito inteligente, eles simplesmente falaram, olha, não temos condições de voltar às aulas. Por que não há condições dos 14 colégios militares voltarem às aulas? Porque em algumas cidades, a bandeira vermelha, por exemplo. Vou falar do caso do Amazonas. O Colégio Militar de Manaus voltou às aulas antecipadamente, assim como as escolas civis também voltaram. 20 dias depois da retomada das aulas, 342 professores estavam infectados com a Covid. Em Curitiba, por exemplo, havia bandeira laranja.
A situação agora é de Bandeira Laranja, uma cidade com menos de 2 milhões de habitantes, considerando apenas a cidade de Curitiba, mais de 40 mil casos, aproximadamente 1.200 mortes pela Covid. E algumas cidades, por exemplo, como Juiz de Fora, houve decretos municipais, né? Então vamos lá, alguns colégios militares já de início falaram que não iam voltar às aulas. Alguns foram prorrogando isso, como o Juiz de Fora, por exemplo, anunciou que ia voltar, o comandante até fez uma live, né, explicando a volta às aulas, só que houve um decreto municipal falando está proibido qualquer aula de qualquer instituição municipal, estadual, federal, privada. O Colégio Militar de Juiz de Fora voltou atrás. Outros colégios militares, infelizmente, tiveram que sofrer uma ação judicial, foi o caso dos colégios militares de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro. Só que esses colégios militares, em particular esses dois, eles tomaram uma atitude que foi a seguinte: olha, os professores que vão dar aula são apenas os militares. Por quê? Porque a ação que ela foi ajuizada na Justiça Federal foi do Sindicato dos Professores do Ensino Federal, né, do Ensino Federal, da rede federal. E como o militar não pode se sindicalizar, isso aí está previsto na Constituição, então essa decisão não abarca os militares. Então os professores militares vão dar aula. Só que uma coisa que esses comandantes não pensaram, né, primeiro que eles estavam desrespeitando claramente uma decisão judicial. E os alunos? Os alunos não são militares. Os alunos, eles não podem ser obrigados a voltar às aulas, não sendo militares. Por mais que seja bastante questionável ordenar os militares que voltem, né, às suas atividades, por eles não poderem se sindicalizar, mas os alunos não são militares. E como é que fica isso? Então, assim, o Colégio Militar de Belo Horizonte, por exemplo, descumpriu essa decisão, colocou os professores militares para dar aula, o Colégio Militar do Rio de Janeiro também. O Colégio Militar de Belo Horizonte, gente, ele havia sido multado em R$5.000 se descumprisse a decisão, pois hoje a Justiça acaba de anunciar que a multa vai aumentar para R$50.000 por dia. Aí, gente, vamos pensar em diversos lugares do Brasil. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, os colégios militares não voltaram à atividade. Mas o Ministério Público, tanto do Estado quanto o Ministério Público Federal, conversaram, vamos dizer assim, né, enviaram documentos para o Colégio Militar para dialogar com os comandantes, para falar para eles, olha, gente, é melhor vocês voltarem, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui no Estado, a pandemia ainda não está controlada, por que essa volta tão antecipada? Enfim, gente, servidores públicos sendo mobilizados para uma coisa completamente desnecessária. A gente está mobilizando promotores de justiça, mobilizando juízes, né, investindo o tempo da justiça em algo que não deveria simplesmente estar ocorrendo. E por que isso está acontecendo, gente? Por que esse anúncio ele tá sendo feito dessa forma? Isso, gente, é um sinal de alerta para todos nós, e por isso o motivo desse vídeo. Primeiro, gente, porque essa tentativa de esticar a corda até onde dá. Então, alguns colégios militares já anunciaram que não teriam aulas, mas outros continuaram. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, que é onde hoje eu moro, existe um comitê de enfrentamento à Covid, comitê que une gestores públicos, profissionais da saúde, pesquisadores, diversos segmentos da sociedade que decide sobre a reabertura ou não das atividades. O Colégio Militar desprezou essa decisão desse comitê. Aí houve um decreto municipal, ele respeitou. Em Belo Horizonte, já não. Já houve uma decisão da Justiça e o Colégio Militar ainda assim desrespeitou essa decisão da Justiça. Então, essa tentativa de esticar a corda é uma tentativa que ela é perigosa. A gente tem que ficar atento a isso. O Colégio Militar de Belo Horizonte, por exemplo, desprezou isso. Outro ponto também que eu gostaria de colocar. Ele mostra, gente, essa intenção clara de demonstrar poder. Os colégios militares já haviam se pronunciado inicialmente que a instituição do colégio militar, como ele é vinculado a instituições federais, ele não deve obedecer ao município nem ao estado. Só que a decisão da Justiça Federal em Belo Horizonte e Rio de Janeiro foi muito clara, no sentido de falar, olha, por mais que ela seja uma instituição federal, ela está localizada no município. Gente, vocês acham que o vírus ele vai olhar para a instituição federal e falar assim, aqui tem o brasão das armas nacionais, é uma instituição federal, não posso entrar, não posso infectar ninguém aqui dentro dessa instituição? Outra coisa, o aluno ele mora na frente do colégio, todos os alunos moram exatamente na frente, em volta do colégio, é só atravessar a rua, ou os alunos têm que pegar ônibus, que é gerido pelo município, pelo governo do estado, no caso dos transportes metropolitanos. Então essa decisão de mostrar poder, ela é uma decisão que ela é preocupante, especialmente num país como o Brasil, que tem um histórico de ditadura militar em anos anteriores. Outro ponto a gente pensar também. Você pode estar pensando, Matheus, mas isso aí o que tem a ver? Eu estudo no colégio militar. Sim, mas você ou seu filho estudam em uma instituição privada? Em uma instituição privada que não se adequou, que não retomou, que não tomou uma iniciativa de fazer o ensino remoto, o ensino à distância? Então,
Se os colégios militares voltarem, vai ser um precedente para essas instituições também exigirem a volta ao ensino presencial. E nem todas as instituições elas têm feito de maneira adequada, de maneira eficiente, um ensino remoto, um ensino à distância, um ensino online. Então a gente pensa, vamos parar para pensar aqui, gente. Nessas 14 cidades do Brasil voltando os colégios militares, as escolas privadas voltando também. Desses 14 colégios militares, 12 estão em capitais. Né? Imagina várias capitais voltando às aulas com ensino privado. Né? O que não vai acontecer? A consequência dessa ação. Bom, mas eu falei para vocês uma coisa também anteriormente, que esse anúncio ele foi no dia 15 de setembro. Por que será que esse anúncio foi bem no dia 15 de setembro, terça-feira? Porque na quarta-feira, dia seguinte, dia 16 de setembro, quem que foi anunciado como efetivo na pasta da saúde a nível federal? O general Pazuello, então ministro interino da saúde. Vocês acham, gente, que esse argumento todo que tem sido construído, que vincula os colégios militares apenas à esfera federal, agora tendo na esfera federal, na pasta da saúde, um general, será que ele vai se dispor com seus colegas de farda e ordenar que os colégios militares não voltem às aulas? Será, gente? Então foi muito interessante esse anúncio ter ocorrido exatamente na véspera do anúncio do ministro da Saúde ser efetivado e esse ministro ser um general. A gente tem que ficar bastante atento a isso. Bom, gente, eu acredito que já tenha falado bastante aqui com vocês. Acho que é importante a gente ter isso em mente. Importante a gente lembrar a nossa história recente do nosso país. Né? A gente está atento ao desenrolar dos fatos. Alguns colégios decidiram adiar a volta agora, outros simplesmente descumpriram a decisão judicial. Vamos ficar ligados nisso, gente, para que cada profissional cumpra a sua atribuição. Né? Espero que as Forças Armadas cumpram suas funções constitucionais de defesa, de proteger as nossas fronteiras, que os médicos continuem cuidando da saúde, dos assuntos relacionados à saúde, que sejam os médicos que venham receitar, né, que venham receitar medicamentos, os professores que venham cuidar da educação. E assim, gente, cada pessoa, conforme a sua formação, venha tomar as decisões relacionadas à sua área profissional e compatíveis com a sua formação. Tá bom? E vamos ficar ligados para que mais à frente a gente não tenha novamente outros militares, outros generais tomando decisões que influenciem pastas que não relacionadas apenas à da defesa. Tá bom? Fica aqui meu alerta para todos e todas vocês. Vou deixar as referências dessas informações que eu falei aqui na descrição do YouTube e também no Facebook, tá certo? Um forte abraço para vocês